É um momento assim, muito forte para nós. A gente, quando volta, né, nas raízes e começa a olhar de onde nós partimos, a gente só tem que dizer glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos o resultado de alguma coisa que era apenas uma visão, um sonho. Inclusive, esse mesmo lugar onde nós estamos aqui, esse terreno, essas coisas foram visualizadas há uns 40 anos atrás, de uma região lá também, um alto, aqui da nossa cidade, que é o alto do Colégio Batista, ali na primeira, oitava presbiteriana. O Senhor começou a me incomodar, e eu vi essa região, e já tinha um peso no meu coração. A cidade era cheia de igrejas já naquela época, mas essa região aqui praticamente haviam apenas duas. E nós viemos porque o Senhor foi conduzindo todas as coisas. Eu não abri nenhum ponto de pregação, não começamos nada aqui por nossa conta, assim, não. Chegou um dia, um telefonema, dos telefonemas eu chego à casa da Mess, através da Maria Helena, e a história, então, que o Senhor já tinha me mostrado, começou a acontecer. E vocês sabem por que nós estamos como estamos hoje? Porque nós simplesmente perseveramos naquilo que foi o chamado de Deus para nós. E por causa disso, o Senhor veio confirmando, e nos instruindo, com toda a liberdade que nós temos no Evangelho, sem nenhum compromisso, por nada a não ser a palavra do Senhor, tratando todas as questões, olho no olho, e caminhando debaixo de muita opressão, tribulação em certos momentos. Mas hoje eu quero dizer para vocês o que está no meu coração, o que está no coração de vários irmãos, principalmente aqueles que estão mais vinculados à intercessão neste ministério. A palavra que eu tenho para te dizer hoje é que Deus tem colocado diante da comunidade uma porta aberta. Uma porta aberta. Logo no princípio, nós tínhamos uma palavra do Senhor, temos até hoje, né, Isaías 45, e nesse Isaías 45 fala a respeito de trancas de ferro, portas de bronze. Essas coisas seriam quebradas, era a promessa do Senhor para nós, à medida que nós caminhássemos debaixo da orientação e do chamado dele, que hoje, concretamente, você vai conseguir ver através da ênfase que temos na adoração, a ênfase que temos na comunhão e a ênfase que temos também no testemunho integral da vida de uma pessoa transformada pelo Senhor. Então, irmãos, durante esses momentos lá no início, essa palavra veio forte, mas ficou guardada no nosso coração. Eu ficava perguntando, meu Deus, talvez por causa da nossa visão missionária, a forma como o Senhor nos colocou, que logo no princípio, olhando além de nós, implantar o reino de Deus na região sul, indo até os confins da terra, isso foi sempre, e hoje, graças a Deus, nós estamos em vários lugares da terra. Glória a Jesus também. Vocês têm visto o relato dos irmãos que têm ido, como é que está acontecendo, além das fronteiras do nosso país. Bendito seja o Senhor Deus por isso. Mas eu pensava que havia alguma conexão diretamente com o fato de sermos um ministério missionário. Mas não. Agora, nesse momento, nesta altura da nossa história, no meu espírito e também ouvindo de vários irmãos que estão buscando, que têm vida íntima com o Senhor, eu posso dizer para vocês o que o Senhor falou para Filadélfia. Você tem pouca força. É a nossa realidade, irmãos. Mas eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Nós somos um ministério que tem pouca força. Nós temos, assim, naturalmente falando, muito pouca influência em relação a tudo aquilo que nós temos na nossa própria cidade como ministérios. Organizações cristãs. Mas eu quero
que você agora entenda o que eu estou falando. Para este ministério, o Senhor tem dito, eu sei que vocês têm pouca força, mas eu tenho colocado diante de vocês uma porta aberta. Não me pergunte que porta que é essa, não, eu não sei. Eu estou dizendo para vocês que tem uma porta sendo aberta. E o seu compromisso com os irmãos que formam esse ministério, que é parte da igreja do Senhor Jesus na nossa cidade, com um chamado definido, objetivo, você que faz parte desses adoradores que vêm das igrejas nas casas na semana para um serviço de adoração ao Senhor aqui e o partir do pão da comunhão nos domingos, eu quero que você guarde no seu coração que a partir de hoje você tem um compromisso com o coletivo. Não é aquele sentimento que é o que mais encontramos, né, no meio da igreja. Membros ou pessoas que participam de uma igreja, de um ministério, né, porque ministério, elas estão ali porque elas entendem que é o correto mesmo e que elas precisam de algumas coisas da parte do Senhor, isso é correto, que elas têm dificuldades e se Deus entrar na história a coisa modifica, tem expectativas no Senhor. E isto é o normal, não está errado não, irmãos. Mas nós vivemos hoje numa nova aliança, não é a aliança mais lá feita com Moisés. Agora nós temos uma aliança com Deus através do sangue do Filho dele. O chamado do Senhor para nós é bem mais elevado. O mistério de Deus que Israel não conhecia se manifestou quando o Espírito desceu ali naquele momento em Jerusalém, na festa de Pentecostes, sobre aqueles que estavam ali reunidos no cenáculo, obedecendo a palavra de Jesus, em oração, aguardando. A partir daquele momento, irmãos, a história mudou demais. E nós temos que nos entender como parte dessa realidade maravilhosa de Deus, que é a igreja dele. O maior anseio e expectativa da minha vida em relação a este ministério é que o Senhor nos confiou, juntamente com outros irmãos, mas começou ali comigo no princípio, pela graça do Senhor. Eu queria dizer para você, a minha expectativa, a nossa expectativa é que esse ministério Comunidade Cristã da Zona Sul seja uma parcela da igreja que seja integralmente perfeita. Isso é possível? Claro, claro que é possível. E para isso você precisa ter compromisso com o coletivo e não só ter a expectativa de que você está sendo abençoado e será abençoado e vai. Não, você está inserido no corpo de Cristo. E que o Senhor Jesus, ao olhar para nós, ele veja exatamente aquilo que é a expectativa dele desde a fundação do mundo. Nós somos a noiva de Cristo, não é mesmo? E nós precisamos atrair com a nossa beleza o nosso Senhor e Salvador, o nosso noivo. Ele vai voltar, irmãos, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. A terra ainda vai encher do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Ninguém vai precisar falar para o outro a respeito do Senhor, porque ele vai estar presente. Nós sabemos disso. Nós sabemos o que a conclusão dessa história, tanto da igreja quanto para Israel. E então, queridos, eu quero lembrar mais uma vez, você hoje é sacerdote do Deus Altíssimo sobre a face da terra, assuma a sua cidadania espiritual, entendendo que você faz parte de uma ordem, da qual Jesus é o sumo sacerdote, a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, isso são coisas tremendamente altas. E nós não podemos estar dentro de um ministério que é parte da igreja do Senhor sem um entendimento mais profundo do que é a expectativa dele para nós. Então, eu quero falar para você que é necessário você ter essa visão coletiva. Você se vê responsável pelos demais irmãos e pela condução desse ministério onde Deus te colocou. Qual que é o nosso objetivo com o ministério? Sermos um.
Não foi isso que Jesus falou? Assim como ele é um com o Pai. Você tem que começar a fazer uma aferição disso. Olha o coletivo, eu sou um. Os irmãos estão sendo um comigo. A causa do evangelho é a causa mais elevada que existe entre os homens. Não gaste o seu tempo, sua energia, suas forças em coisas que não somam a isto. Você vai ter outras... Normal, todo mundo tem a sua vida normal. Mas quando nós perdemos o foco, irmãos, nós começamos a viver uma vida de manutenção aqui na terra, só para aguentar até amanhã. E eu fico olhando a revelação das Escrituras, e você também já tem esse conhecimento, nós não podemos ficar com esse padrão tão baixo. Se esse ministério não está mostrando a unidade que Jesus quer, eu vou dar a minha contribuição. Como? Uma das coisas pelas quais eu entendo que o Senhor tem nos abençoado muito é que nós temos focado as coisas espirituais e de uma forma dando a elas prioridade sobre as outras coisas que são também necessárias, mas que não podem estar à frente daquilo que é o fundamental, que é o espiritual, porque tudo aqui vai passar. Não é da parte do Senhor que os homens entesourem para o fogo. Tudo que for feito aí, por mais glorioso que seja, né? Seja a história de qualquer pessoa aí, grande vulto na terra, em relação ao que ele construiu, o que ele fez, e vai ficar tudo para trás. O reino de Jesus vai chegar na terra. E chega igual aquela pedra que esmaga tudo que está debaixo dela. Não é isso que as Escrituras nos confirmam, nos falam? Não tem jeito de ter resistência. Quando ele chegar, acabou. Glória a Jesus, porque nós temos uma válvula de escape, mesmo vivendo aqui nesse país onde a situação está do jeito que está. Nós temos o conhecimento daquilo que está além disso que os nossos olhos estão vendo e que nós estamos percebendo agora. Portanto, irmãos, eu gostaria que cada um de nós trouxesse para si esse cuidado de se ver no coletivo e não apenas como o indivíduo que usufrui, que participa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente diz o seguinte, o empregado, ele sai, bateu a hora do trabalho, ele bate ponto e vai embora. Tá certo? Esses dias eu tive uma experiência muito difícil ali no hospital aqui, que tinha lá um exame que eles tinham que dar o resultado, e o resultado não saía de jeito nenhum. Saí de jeito nenhum. Fiquei de 4 horas até 11 horas da noite lá dentro. Por que eu não aparecia? O que está acontecendo? Estava acontecendo isso. A pessoa responsável para dar o laudo deu a hora de ir embora, ela foi embora. Quer nem saber dos outros que estão lá, das coisas que precisam de dar um laudo. E daí para frente tem que ir para não sei aonde, aí vira uma confusão, você não sabe quem que responde, quem que fala, você tem que esperar. Estou dizendo isso, irmãos, porque muitas vezes a nossa vida, né, no contexto dessa realidade toda que a igreja é, a gente fica nessa expectativa em cima de pessoas que não têm um compromisso real com aquilo que é o chamado delas. São funcionários, se veem como tal. O dono do negócio é que pega no chifre, depois todo mundo foi embora, ele fica lá, porque tem que entregar o serviço. Eu estou certo ou estou errado? Então, assuma o seu papel como alguém que também tem este ministério, ou a igreja, de uma forma mais ampla, se você não é desse ministério, é outro ministério, como alguém que não vai deixar a coisa passar. Você vai lutar pelos seus irmãos. Você vai insistir em ver as coisas sendo ordenadas da maneira correta. Você não vai se omitir. Irmãos, na igreja, entra na área da comunhão, né? E nós temos uma dificuldade muito grande. Nós temos a tendência de viver vidas distantes uns dos outros, porque nós não queremos chegar perto e dar choque. Piora, vai ficar pior. Não, se é para piorar, é para piorar agora, mas vai melhorar depois.
nós temos que sofrer esta dificuldade. Não fuja dela. Porque, seja o vosso falar sim, sim, não, não, o que passar disso procede de quem? Então, olhando nos olhos uns dos outros, nós conversamos e tratamos as coisas na luz. Não é isso que João fala? Se você está na luz, você está dentro da comunhão. Se você não está na luz, você não sabe onde é que você está pisando. E a luz é isso. Se tem alguma coisa aqui, já falamos domingo passado ou atrasado, não me recordo, a respeito dessa conexão que temos que ter como família de Deus, para Deus fazer fluir. Você não é o único. Deixa para ser único o dia que Jesus arrebatar a igreja e lá na hora de recompensar os vencedores, ele te dá aquela pedrinha branca. Aí sim, aí você vai usufruir essa bênção de ser único para o Senhor. Mas você tem que ter uma visão de corpo. E tendo a visão de corpo, meus irmãos, vai dar trabalho. Você tem que se apresentar. Ninguém pode contra a verdade, senão em favor da verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Qual que é o problema? De reconhecermos os nossos erros, de tratar as nossas coisas e sermos ensináveis na comunhão da igreja. Uma vez eu estava conversando, nós estávamos conversando no presbitério e tinha um fato lá que uma pessoa ficou muito ofendida por alguma coisa e tal, não sei se era relacionado a nós ou aqui mesmo. Aí eu falei assim, mas gente, isso resolve fácil. Como? É só chegar lá e pedir perdão. Só. Realmente eu pisei na bola. Me perdoa. Irmãos, quando a gente começa a andar desse jeito, a unidade começa a brotar. Eu não quero ser aperfeiçoado sozinho. Eu não quero. Porque o Senhor nos fez corpo. E se você faz parte do corpo conscientemente, como um membro desse ministério, membro do corpo de Cristo, você tem que ter essa visão coletiva e começar, como uma pessoa mais madura, a abrir mão tanto da expectativa individual em função de uma ação em favor do coletivo, que é a igreja, porque se ele está bem, eu estou bem. Se ele não está bem, eu também não estou. Amém? Eu tenho que falar isso para vocês, porque essa é uma realidade na minha vida. Eu fico impressionado com o tanto que Deus me ama. Impressionado, irmãos. Eu compartilhei isso com os irmãos na sexta-feira. Eu falei, olha, tem momentos aqui na minha vida que eu oro assim. Jesus, olha nos meus olhos. Não pode distrair. Eu preciso te falar uma coisa. Muito obrigado. Irmãos, eu estar aqui hoje é um milagre. Vocês não conhecem a história toda, né? Mas eu posso falar isso para vocês, é um milagre. A sua vida também será essa manifestação dessa graça de Deus. Nós não poderíamos estar aqui, irmãos, como nós estamos, passando por tantas vicissitudes, inclusive essa situação aí de pandemia e coisas outras várias que nós vivenciamos. O Senhor nos fez em cima de um oceano agitado, boiar. A gente não afundou. Alguns irmãos, pastores de outros ministérios, perguntam, como é que está lá? Está uma bênção. E o dinheiro lá? Está sobrando. Como? Porque lá nós não somos avarentos. Lá nós acompanhamos a necessidade dos irmãos. Lá nós temos um coração que vê a necessidade de outros que estão além aqui das nossas fronteiras. Nós temos a preocupação com a igreja que está sendo perseguida. E esses dias, toda hora me vem na mente o João e a Maria. Meus irmãos, eles estão fazendo uma obra no Egito que não é brincadeira, não. A igreja precisa de orar. Aliás, aproveitando isso, eu quero dizer para vocês que esse é um conteúdo espiritual que tem que fazer parte desse ministério de uma forma assim, contundente. O que é esse valor? A oração, a intercessão. Isso funciona. Fala para o irmão, não. Isso funciona. Fala aí para ele, só para você não ficar olhando muito tempo para mim. Isso funciona, gente.
A turma que está na igreja casa começa a perceber que aquelas orações que são sempre feitas ali, simplesmente os irmãos concordando e tal, é um problema lá, é uma encravada, é um dinheiro que perdeu, ora. Vocês vão ver. Tem poder, e à medida que essa unidade, esse compromisso mútuo que nós vamos tendo uns com os outros aumenta, irmãos, o diabo vai tremer nas bases. Essa unidade no mundo espiritual, ela é imbatível. Imbatível. Eu sei que vocês têm pouca força, mas eu tenho colocado uma porta aberta. Vamos descobrir que porta que é essa, irmãos? E vamos caminhando ainda, dia após dia, na dependência dessa graça maravilhosa. Para terminar, eu queria lembrar vocês que, mais uma vez, o que a gente tem como revelação de Deus relacionada à primeira aliança, no caso, a aliança com Moisés, vai até o finalzinho da carta do Evangelho de João. Mas antes disso, a igreja não existia. Isso é importante saber? Eu vou tentar te mostrar alguma coisa. Abra sua Bíblia aí em Mateus. Eu ainda tenho alguns minutos, me acompanhe então. Mateus é aquele que escreveu realçando a pessoa de Jesus como Messias, como rei de Israel. E em um certo momento, Jesus foi procurado por uma pessoa que não era judia, era um centurião. E o centurião pediu a ele que curasse o servo dele. Jesus falou, eu vou lá curar ele. Ele falou, não vem não. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, capítulo 8, versículos de 5 até o... Mas é porque eu vou ler só um pedacinho. Do 5 até o 12. Capítulo 8, versos 5 até o 12. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel, achei fé como esta. Quero dizer para vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Onde? Quando? Será que é lá no céu? Não. É aqui na terra mesmo. Enquanto os filhos do reino serão tirados. A obra que Deus fez em Israel e continua fazendo, ainda não terminou, Ele faz também na igreja, irmãos. Então nós temos que entender isso. Aquelas pessoas que fazem parte, mas não têm a intenção, realmente faz parte, vamos usar Israel. Os israelitas que não têm um coração com o Senhor, eles serão deixados para trás. Aquela ideia, né, esquisita, né, de que todo judeu israelita é salvo, isso não existe. Não existe. Para ser salvo, você tem que passar pelo caminho. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Isso independente de aliança que seja na primeira, na segunda, no todo o tempo do homem sobre a terra. É só através de Jesus. Agora, como essas coisas operacionalizam, aí nós não temos total entendimento, mas nós sabemos que tinha uma antiga aliança e que tem uma nova aliança. E que da forma como Deus agia naqueles da antiga aliança, Ele também trabalha naqueles que são da nova aliança. Alguns daqueles que estavam ali em Israel do tempo antigo não tinham um coração com o Senhor, não eram tementes a Deus, embora fizessem parte do povo de Israel. Foram eliminados. Mas continua povo de Israel. Você concorda comigo? Não, ninguém concordou. A gente sabe pela história que lemos, né, como vários reis de Israel e pessoas que agiram de uma forma totalmente incoerente com aquilo que é a justiça de Deus, né?
E então, quando Jesus voltar, meus irmãos, porque ele foi rejeitado pelos que por aqueles para quem ele veio. Você vem comigo aí agora no capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. E aos 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Aquela turma do capítulo 8 ali, ó, eles vão comer com Jesus na mesa, né? Terão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino. É esse mesmo reino que eu estava esperando. Então, alguns, segundo aqui a própria palavra de Jesus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Então, eu quero agora trazer isso para a igreja, irmãos. Na igreja, quando nós começamos a receber a palavra de Deus, ali no livro do Apocalipse, relacionada com as 7 igrejas para as quais João teve que enviar aquelas cartas que Jesus mandou ele escrever, em todas elas estava escrito: ao vencedor. Todas elas. Então eu queria que você olhasse isso. E se visse diante dessa tão grande salvação. Diante dessa posição tão elevada que nós temos hoje com Cristo Jesus, com o qual estamos assentados nas regiões espirituais. Está certo? Está escrito na sua Bíblia? Na minha está. Sua está também? Aleluia. Então, meus irmãos, uma parte de Israel tomou bomba. E uma parte da igreja também vai tomar bomba. Capítulo 15 de Mateus. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, versículo 22, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Você sabe o resto da história, porque Jesus é Jesus. Mas ele está falando aqui, ele não veio para os gentios. Jesus veio para Israel. Veio para os seus, mas a todos quantos? Lhes deu o poder de serem feitos o Filho de Deus. Toma tenência. O judeu tinha aquele negócio: eu sou filho de Abraão, sou filho de Abraão. Chegou João Batista lá e falou: pode parar com essa bobagem, porque Deus dessas pedras aqui faz surgir filhos de Abraão. Agora, filho de Deus não nasce de pedra, não. É só quando o Espírito de Deus entra na sua vida que você se torna um filho de Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, voltando agora para o livro do Apocalipse, vamos lá e vamos fechar esse compartilhar aqui. No livro do Apocalipse você vai encontrar o que a gente fala, né? Mais aqui também. O Senhor, falando para Éfeso, que ele tinha um problema lá com Éfeso, que era a falta do amor fraternal. O primeiro amor. Versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nós temos que zelar para que o amor não se esfrie no nosso meio. Certo, comunidade? E ele continua aqui no caso de Esmirna. Sê fiel, Esmirna, até a morte eu vou te dar a coroa da vida. Perseverança, fidelidade, comunidade cristã da Zona Sul. Parte da igreja do Senhor. Perseverança, mesmo diante de oposições e situações negativas, é o que está falando aqui. Não temos as coisas que tens que sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova.
e tereis tribulação de 10 dias. Nossa! Essa aqui ninguém quer, né? Essa igreja aqui ninguém quer. Eu pensei que isso aí vai dar um alento assim para a gente, assim, não, esse negócio vai acabar com 2 dias. Não, 10 dias. Você pode saber que vai ser 10 dias. Mas quando estas coisas ocorrem e nós perseveramos e somos fiéis até o fim, aquele que com ele perseverar, com ele também reinará. Pérgamo, um lugar onde Satanás habitava, morava. Vocês têm alguns problemas aí. Vocês têm aí os que defendem a doutrina de Balaão, mundanismo, e tem aí aqueles também que defendem a doutrina dos nicolaítas, que, segundo a maior parte dos intérpretes, e a minha visão também, é o clero na igreja. É a turma que controla e que diz o que pode ser, o que não pode ser. Quando a igreja do Senhor Jesus, todos nós somos sacerdotes. Nós temos dons variados, mas não podemos controlar a igreja, porque quem opera nela é o Espírito de Deus, e nós não temos a condição de fazer isso por ele. Algumas pessoas podem justificar esse controle sobre a igreja, por parte de algumas pessoas, segundo a interpretação que elas têm, como sendo alguma coisa vital, para que a igreja não se desvie, para a coisa não sair no caminho errado. Não. O pastor da igreja é Jesus. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Solta, relaxa, o Espírito é como, aquele que nasce do Espírito, como é que ele é? Como o vento, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O Espírito tem soprado aqui. Quem tem percebido isso aqui? Levanta a mão, fica com ela, só para ver. Você tem percebido que o Espírito tem movido aqui nesse lugar? Amém, eu também. Então, meus irmãos, nós não sabemos para onde é que as coisas vão sair, não. Você só confia e deixa o Espírito fluir nas direções que ele quiser, realçar o que é, para ele, o mais importante naquele momento. E nós temos aí, na outra igreja, Tiatira. A Tiatira suportava uma mulher lá que ensinava a doutrina errada, que uma coisa totalmente fora do conceito da palavra de Deus. Nós temos que tirar essas heresias do nosso meio. Isso hoje vem de uma forma assim multiplicada. Muitas pessoas falando coisas que, na verdade, não têm a idoneidade, né, necessária que a palavra de Deus nos dá. E também nós vamos encontrar Sardes, uma igreja que estava muito mal. Muito mal. Uma parte dela, Jesus falou, até morreu. Mas alguns ainda estariam andando com ele com vestes brancas. Mas consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Pai. Irmãos, continua o Senhor falando a Filadélfia, que é essa que eu acabei de falar aqui, que eu entendo a mesma palavra para eles, é para nós também nesse momento. Você é fraco, mas eu tenho mantido uma porta aberta para você. Eu é que abro e fecho, eu tenho as chaves de Davi. E o Senhor fala para vocês já perseveraram, agora eu vou guardar vocês da tribulação que vai vir para o mundo inteiro. E o vencedor nessa igreja vai ser identificado comigo, com meu Pai e com a cidade, a nova Jerusalém que desce do céu. Aleluia. E por fim, Sardes, que representa a igreja moderna. É uma igreja que já está... Laodiceia. A igreja de Laodiceia. É uma igreja que está bem, os irmãos olham uns para os outros e falam, nós estamos bem na vida, né? O governador frequenta aqui essa igreja. A turma ali do... Não vamos falar muito, não. Irmão, você sabe o que é mundo? É você negociar os princípios do Senhor para ficar bem com os outros. Laodiceia tinha tudo, também, não está faltando coisa nenhuma. Jesus falou assim, você é pobre, cega e nua, e não consegue perceber isso. Esse é o grande problema da cristandade no mundo, de uma forma geral, tá? Porque, como nós ensinamos aqui, nós temos essas 7 igrejas presentes em todos os momentos da história dela. Mas uma delas realça.
E essa que nós estamos vivendo hoje é Laodiceia, sem sombra de dúvida. A igreja da apostasia, que Jesus falou que viria. Né? E no caso, Paulo, né? O Espírito de Deus falou através de Paulo que essa apostasia viria antes que se manifestasse o homem da iniquidade, que é o anticristo, que vai surgir, pelo que parece, dentro de pouco tempo. Então, queridos, agora eu termino. Assim como Deus filtrou Israel, Ele está filtrando também a igreja. Presta atenção nas coisas que o Senhor tem mostrado para nós aqui nesse lugar e o chamado dele para esse ministério. Nós temos que caminhar na direção da unidade, nos sentir responsáveis uns pelos outros, porque o objetivo que nós temos que alcançar depende disso. Não depende da tua causa pessoal. Não depende de você estar se sentindo completamente pleno e bem. É o todo, é a igreja, é a noiva que Deus está preparando. Torne-se alguém que se importa, que participa e que esteja conectado com os demais irmãos. Amém. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse dia que o Senhor nos dá, 33 anos de história, onde a tua presença é que é marcante, Deus, não somos nós somos apenas canais, e o Senhor usou muitas pessoas que não estão presentes aqui, algumas até partiram, Senhor, mas muito obrigado, porque aquilo que o Senhor tem planejado tem acontecido, Senhor. E nós te pedimos, então, que o Senhor nos dê esse entendimento, essa percepção dessa porta aberta e a nossa responsabilidade mútua uns com os outros nesse lugar, que pretendemos ser uma representação exata da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.